Fala, galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre o clube mais travesso do Brasil, Murilo. Talvez um dos mais charmosos, hein? Também. Que valoriza muito as suas origens operárias, as suas origens italianas nos cânticos da torcida. É uma torcida muito legal. É um estádio muito charmoso, né? Muito tradicional. E é travesso porque aprontava muito, né? A gente vai falar sobre o Juventus da Moca. E antes de começar mesmo o episódio, muita gente pergunta aonde que a gente consegue essas camisas, né? E o segredo tá revelado, na Atrox. Camisas originais de época. A Atrox tem uma loja em São Paulo, para quem é de São Paulo, na Rua Augusta. Mas para quem não é de São Paulo, de outra região do país, tem o site da Atrox, que também vende as camisas e entrega para você. Agora sim, roda a vinheta. Brasil é filho de Portugal, mas São Paulo é filho da Itália. Essa frase, dita pelo empresário Cicilo Matarazzo há muito tempo atrás, diz um pouquinho sobre as raízes italianas que existem dentro da cidade de São Paulo. E em meio a tanta cultura e costumes, óbvio, o futebol não podia ficar de fora. E até por isso, em 1924, nascia o clube mais italiano do Brasil, o Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. Aí você me fala assim, ué Pacheco, mas não era o Juventus? Na verdade era, só que esse nome foi dado pelos fundadores por causa, primeiro, da fábrica onde eles trabalhavam, que era a fábrica Cotonifício Crespi, que era uma fábrica têxtil, né? Ali no bairro da Moca, em São Paulo. E vale lembrar que esse clube acabou sendo criado com a fusão de dois outros clubes, o Extra São Paulo e o Cavaleiro Crespi Futebol Clube. E lisonjeado pelo nome escolhido do clube, né? E também pelas boas atuações que o clube dava, e dava um orgulho, né, pra ele. O dono da fábrica, o Conde Rodolfo Crespi, acabou doando uma parte dos seus terrenos para a construção de um estádio. E onde que era situado esse terreno? Na Alameda Javre, que hoje é o quê, Murilo? A Rua Javari. A rua famosa Javari. Então antes, onde era um estábulo de cavalos, hoje é um dos estádios mais charmosos do Brasil. Foi apenas 6 anos depois, em 1930, que até sugerido pelo Conde Rodolfo Crespi, que foi mudado o nome para Clube Atlético Juventus. Durante uma viagem à Itália, o Conde assistiu uma partida da Juventus. Da velha senhora. Da velha senhora, e se apaixonou ali, gostou muito. E aí, por isso, ele trouxe o nome da Juventus pro Juventus. O Juventus aqui no Brasil é no masculino, né? É o Juventus, lá fora é a Juventus. Mas se a Juve inspirou o nome, né? As cores, como você pode ver, não são preto e branco. Porque na época já existiu o Corinthians, existiu o Santos, o preto e branco, o alvinegro, e aí eles resolveram homenagear o rival da Juventus, né? Que Torino. É Torino, que é com essa cor grená e tal. Então ficou o nome da Juventus, só que as cores do Torino. E esse ano de 1930 foi muito marcante na história do clube, não só porque ele mudou de nome, porque ele definiu as cores do uniforme, essa mistura toda de Turim, né? Do Torino e Juventus, mas também por um apelido que foi imortalizado, né, Pacheco? É um apelido que dura até hoje, né? O moleque travesso. Pra quem não sabe a história, em 1930, o Juventus jogou contra o Corinthians na casa do Corinthians. Sim. E o Corinthians já era um time forte naquela época. E não é que o Juventus foi lá e conseguiu uma vitória de 2-1? Ou seja, algo que ninguém esperava. Nem mesmo o próprio jornalista italiano Tomás Mazzoni, que aí desferiu a seguinte frase: uma travessura de um moleque que ousou vencer um gigante em seus próprios domínios. E assim nascia o moleque travesso. Passado algum tempo, ali no início da década de 50, o moleque travesso estava passando por uma situação financeira muito complicada. O Conde tinha resolvido sair, se afastar do clube, né? E o Juventus quase chegou a desaparecer. Por quê? Culpa de quem, né, Murilo? Porque por culpa da Ponte Preta. Dessa aqui, ó. Porque a Ponte, vendo essa situação, fez uma proposta para se comprar o Juventus. E o Juventus viraria a Ponte Preta com as cores da Ponte mesmo. Por quê? Porque aí a Ponte... Visando, isso que eu ia falar. Porque a Ponte queria chegar à elite do futebol paulista. Se ela adquirisse o Juventus... Ia pegar a vaga dele. Pegar a vaga. É mais ou menos o que o Red Bull fez
com o Bragantino na Série B, né, do boa. Campeonato Brasileiro. Já começou na Série B ali porque adquiriu ou fez uma fusão ali com o Bragantino. Então, se você parar pra pensar, esses dois times poderiam ser um Poderiam ter sido só um. Exato. Inclusive, essa camisa aqui é uma réplica de 1944 da Ponte Preta, mais ou Quase, menos ali na né? época. O Conselho Deliberativo acabou vetando isso e salvou o Juventus da extinção e também garantiu que alguns títulos viessem, né? Alguns feitos, pelo menos. O maior deles foi em 1983, quando o Juventus foi convidado para participar da Taça Ouro, que era, na verdade, naquele ano, o Campeonato Brasileiro da Série A. Sim. E aí ele acabou não tendo um bom desempenho nessa competição, acabou perdendo o último jogo para o Goiás e foi rebaixado para a Taça Prata, que era teoricamente a segunda divisão. E aí nessa hora você pensa assim, pô, que chato, né, ser rebaixado. Mas foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele foi lá e acabou sendo campeão da Taça Prata. Praticamente, então, um campeão da Série B. Com um gol de Paulo Martins contra o CSA de Alagoas, ele consagrou e trouxe, talvez, acho que sim, né, o seu maior título da sua história. Tocado o Nelsinho. Agora o passe é bom pro Nelson. Atenção. Pode sair agora. Opa! Tá pênalti. Pênalti. Correu o Paulo Martins. Prega fogo. Barbante. Barbante. Barbante de Paulo Martins para o Juventus. Se a Conveiga termina a partida, o Juventus é legítimo campeão da Taça de Prata de 1983. A festa começa aqui no Parque São Jorge. Você, Antônio Rico. Com invasão de campo e tudo mais. A gente falou que a Rola Javari é muito tradicional, né? Mas ela também é um símbolo de resistência. Com cantos importantes da Ju Jovem e da torcida Setor 2, o ódio ao futebol moderno é muito cantado nas músicas tradicionalmente do Juventus e também puxadas pro italiano, tem muita coisa da Itália, frases muito boas em algumas faixas que a torcida leva. Independente da situação do clube, as pessoas estão sempre ali atrás do gol vibrando. E tem um tipo de superstição que eu me esqueci e quem for torcedor do Juventus vai colocar aqui pra mim. O que é pendurado atrás do gol, se não me engano, ali no alambrado, pra tirar a zica do Juventus ou pra jogar a zica pro lado do adversário? Quem souber, comenta aí pra mim, por favor. E além de toda essa situação que existe nos torcedores, tem também aquelas tradições que não podem faltar, né, Murilo? Gastronômicas. Tem o canole famoso que é vendido dentro da Rua Javari. Tem a Esfirra Juventus ali no bairro. Mas é isso, né, Pacheco? É um clube de resistência, é um clube tradicional, com cantos fortes contra o futebol burocrático e monetário, né? E se você puder ir até o estádio do Juventus um dia conhecer, vá, porque pode-se dizer que é um patrimônio do futebol brasileiro. Você vai sentir um pouquinho, é isso aqui, ó. E é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio, é até um episódio especial, né? Porque o Juventus da Moca é um clube querido, né? Um clube apaixonante. Mas não acho que você vai poder colar lá no estádio com a camisa do seu time, não, viu? Cuidado, hein? Tem que ser essa aqui, ó. Respeite o Juventus. Compartilha pra todo mundo, passa pra quem você conhecer e vamos passear ali pelas redes sociais, né? É isso, nosso Instagram, nosso Twitter, siga a gente no Twitter, tem bastante coisa que a gente vem contando lá, histórias que não vem ao caso contar num vídeo, a gente vem fazendo o fio ali, né, o thread, ótimo. E vem contando as historinhas pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Falou, galera! Tchau.